Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Resgatando Vozes. Eu sou a Adriana Bertanha e hoje eu estou trazendo um convidado muito especial. Mas antes, eu quero que você compartilhe aqui os vídeos que a gente tem feito, cada um com uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor e um equilíbrio da sua saúde espiritual. Sim, também é muito importante, tá? Então se inscreva no canal e também compartilhe com mais pessoas para que também sejam abençoadas. E hoje, nesse dia 13 de maio de 2026, eu trago para vocês uma pessoa que tem muito a agregar. Ele agrega na minha vida, ele agrega também na nossa profissão e com certeza uma mensagem para você de inspiração, ele vai deixar muito bem registrado. Eu estou aqui com Felipe Moraes, meu amigo, meu querido, seja muito bem-vindo. A gente já estava te esperando esse projeto para que você traga o seu melhor, a sua voz e que inspire aqui as pessoas. Seja bem-vindo, querido. Obrigado primeiro, né? Hum. Eu falei bastante que eu sou meio restrito com algumas coisas, mas o seu convite eu não podia deixar de atender. É uma oportunidade enorme ter amizade com você, de tantas vezes você ali me motivando, às vezes me apertando um pouquinho, Sim. mas é necessário e eu respeito muito isso, Uhum. viu? É uma honra enorme estar aqui com você hoje e uma felicidade também poder estar conversando um pouquinho mais, deixando registrado para as pessoas É, também, né? porque você precisa, né, tá vindo no espaço, falar um pouquinho, porque a gente se reserva muito, né, Felipe? Ainda mais na nossa profissão, que você já vai se Sim. apresentar aqui para as pessoas, mas a gente precisa entender que a gente tem algo mais para ofertar. E eu sei que você tem, e hoje você está aqui, e eu tenho certeza que a sua mensagem ela vai ser aí explanada e expandida para os corações que precisam, principalmente para os jovens que estão buscando aí uma carreira ou uma solução de algumas dúvidas, e eu tenho certeza que você vai poder auxiliar bastante. Sem dúvida, estou à disposição. Bom, sou Felipe Moraes, sou advogado. Eu hoje estou presidente da comissão de acadêmicos uma vez mais, por uma missão dada, inclusive, por É, essa colega aqui. Eh, Enfim, sou especializado em direito do trabalho, tenho fugido um pouquinho de direito do trabalho, Adri, por é, conta da quantidade de audiência, algumas coisas assim, tentando entrar um pouco mais nas relações de consumo, um pouco mais em de família. prevenção, na parte de Exato, eu acho que prevenção. esse é um ponto que o advogado precisa olhar muito, né. A gente deixa muitas vezes para agir posteriormente, Sim, muito atrasado. A é, gente acaba não blindando e não resolvendo as isso. coisas antecipadamente. Então, acho que Aí você está o focando mais para futuro. o lado agora da mediação, de você Sim, tentar sim, equilibrar antes do conflito estourar lá no judiciário. exatamente. Gosto, E gosto quantas disso. vezes a gente consegue resolver e eu vejo que a pessoa fica muito mais satisfeita. Muito mais. Acho que isso é E o muito, advogado muito mais também, válido. Sem ele além dúvida. de estar fazendo o trabalho dele, está recebendo também pelos honorários de igual forma ou melhor, Sim, sim, também ele fica mais tranquilo. Ele pode estar comercializando outras coisas, né, porque não está no desgaste. sem Você dúvida. sente isso também? Adri, muito. E eu entendo o quanto o advogado sofre, por ser a pessoa que só recebe o problema. Então, muitas Uhum. vezes enfim, a gente até brinca, né? Fala, espero que você É. não tenha problema, mas se você tiver, lembra de mim. Eu falo isso em toda conversa minha com um possível cliente, com um possível parceiro, alguma coisa nesse sentido. E a gente torce mesmo para que não tenha problema. É. Tanto que os nossos problemas, a gente até às vezes fala assim, não, esse daqui, né, esse daqui é Uhum. relevável, isso aqui não Uhum. é, a gente trata de uma maneira diferente. Sim, Mas quando o problema é do outro, a gente tem muita responsabilidade responsabilidade. e a gente precisa ter isso muito bem delimitado na nossa Uhum. cabeça. Enfim, eu equilibro tudo isso aí com uma atividade mais também de servidor também Aham. público e numa atividade política. E Já você passei. agrega. Sim, sim, Você eu consegue tento. agregar essas 2 funções. Adri, às vezes é bem difícil, tá? Mas é esse é o Mas desafio, senão não seria, exatamente, né, uma coisa, assim, que não seja desafiadora, não tem graça, vamos sem dizer assim. dúvida, sem Ainda dúvida. mais para vocês homens, que gostam de um desafio. E a gente é movido por desafio, né, é Sim. curioso isso. Se a gente Aham. às vezes não tem desafio nenhum, a gente para no meio do É, caminho, né. vocês perdem a força, Sem dúvida. né. Enfim, tô nessa atividade aí já há algum tempo. Aham. Quanto tempo, Felipe, que você tá no Adri, ó, eu sou formado há 8 há 9 anos. Uhum.
9 anos de formado, essa veia de participação social, participação pública sempre existiu, desde pequeno mesmo. Essa é Ah, uma coisa que desde eu não novinho. muita gente acaba não sabendo, acho que é É, legal a agora você gente vai trazer pra conversar para gente. trazer essa história. Ali, ainda durante faculdade e tudo mais, na associação de bairro, Sim, sempre eu tive sim. essa participação um pouco mais firme. E parece curioso, mas quando você começa a fazer direito, a primeira coisa que as pessoas te procuram é para você ajudar, porque É. você tem uma visão, Uhum, você tem noção de lei, mesmo que seja uma coisa ainda muito básica. uhum, Eu fui procurado por alguns colegas do bairro do meu pai e da minha mãe ali, e tive essa ação mais social junto aham. à associação de bairro. Depois, em 2014, 2015 aproximadamente, a gente fundou uma associação que ficava ali no bairro dos Casa. A gente prestava serviço de assistência à saúde, fisioterapia, Que aula de bacana! inglês, grupo de Você e terceira seus idade. pais? Não, não, isso Ou daí a foi comunidade? foi uma comunidade junto Uhum. com a família da minha esposa também. Ah, que Então a gente bacana. conseguiu estabelecer isso daí. A gente ficou ali por aproximadamente uns 5, 6 anos. Depois a Uhum. gente acabou tendo os problemas, óbvio, vão Sim. chegando. E na reta final ali ficou pouquinha gente. Às vezes a gente acaba passando por isso, né? Muitas Aham. pessoas acabam deixando e a gente acaba carregando o piano sozinho. Enfim, a gente conseguiu tratar isso um bom tempo. Em paralelo, eu já estava me aproximando ali da OAB, acho que era o meio da faculdade, tive uma oportunidade de Que estar próximo bacana. ali e de ir me aproximando, e onde eu fiz bastante amizades de verdade, assim, Na amizade, UAB, você diz? parceiro, exato. Que ano que você estava da faculdade quando você começou a frequentar a UAB? Eu vou fazer uma lembrança aqui muito clara que eu faço em muitos lugares. A professora Irma, Ah, querida, beijo, ela é Irma. demais. Me levou ali, acho que eu estava no final do segundo, início do terceiro ano, e foi quando eu decidi que falei, não, acho que é isso aqui que eu mesmo que eu quero, é isso aqui que eu vou fazer, eu vou entrar nisso daqui de cabeça. E de fato, acho que como Bertan também, eu não Uhum, tenho familiares advogados aqui uhum. na Você Redondeza, em São sente que Paulo. você sente o dom, você tem esse dom de, de cuidar, de zelar e de trabalhar as soluções através da Do direito. advocacia, do Sim, sim. direito. Rodrigo, foi um encontro ali. Nesse período dessa virada de chave ali do terceiro ano, foi onde eu encontrei. Acho que é por isso também que eu não consigo ficar longe da OAB, porque foi justamente nesse momento que eu Aham. entendi o que é o advogado, o que é o servir através dos meios jurídicos. E, além disso, quando você tem a oportunidade, que é o que eu falei, eu não tenho pessoas próximas nesse sentido, então você acaba sendo aquela pessoa referência. Então você sente Sim. também o peso e o desafio Uhum, dessa uhum, responsabilidade. Acho que esse aqui também foi um motivador muito curioso naquela época e que moveu naquele momento ali esse meu sentimento. Enfim, uhum. eu tenho essa caminhada de OAB, de relacionamento com as pessoas, e o direito veio para reforçar isso. Então, acho que foi onde eu Sim, me encontrei ali e onde eu decidi de fato que seria a profissão para minha vida, que entendeu? Então, isso bacana. foi Você tem por mais isso. irmãos? Tem mais um irmão, um É, pouquinho mais novo. ele não foi para a área jurídica. Não foi, Olha, não então foi. você aí Ele eu chorei um pouquinho, mas ele não é, foi. então realmente você é essa referência. E você consegue alinhar essas questões, né, da instituição, né, dos quadros da Ordem dos Advogados e também poder público. Você traz aqui pra gente que essas funções elas se conversam ou você ainda vê isso um desafio, um tabu? Traz pra gente sobre isso. Adri, eu vejo como uma necessidade essa aproximação. Eu acredito muito numa política institucional. Uhum, Acho que a gente ganha muito mais do que uma política pessoal. A pessoalidade na política ela acaba trazendo muita diferença. Se você trata institucionalmente, você tem a chance de tratar de uma maneira muito mais limpa, uhum, coesa e uma maneira muito mais igual. Então, acho que conseguir ajudar instituições através da política e também a política ser ajudada através de instituições uhum. é exatamente o
o casal perfeito. A gente tem Sim, os 3 sim, setores, né? O primeiro, o sim. segundo, o terceiro setor da sociedade. Aham, O primeiro é o público, o segundo é o privado e o aham. terceiro são as instituições Sim, que estão localizadas no terceiro setor. Acho que se a gente consegue fazer essa máquina rodar, eu tenho atividades que são próprias do público. Eu sim. tenho atividades que são próprias do privado. Eu tenho atividades que são próprias do terceiro setor e ela faz imensamente Uau. melhor. Uhum. Essa prestação de serviço que a gente tinha com a entidade do terceiro setor, que eu te falei um pouquinho antes, a gente prestava um serviço que não tinha na cidade. É, carente, né? A Você cidade é muito entendeu? carente Exato. de consciência. E, e acho que também é uma forma de engajar as pessoas. Nem todo mundo que precisa ter engajamento precisa ter um engajamento político exatamente. A gente pode Uhum. ter engajamentos dentro do seu dom, dentro da Sim, sua sim. capacidade, dentro do que você gosta, dentro do que você precisa muitas vezes. Então, a advocacia traz isso, em Traz certa maneira. muito, né? A gente consegue sanar uma dúvida, a gente consegue tirar um aperto do coração de uma Com pessoa certeza. simplesmente com a informação. Sim. Que eu acho que é o que transforma muito. O que transformou minha vida foi o acesso à informação e o estudo. É. E eu acho que esses dois São os caminhos, pilares, né? exatos, esses dois caminhos são essenciais para a troca de visão e para você Sim. ter um olhar um pouco mais apurado sobre as coisas, sobre a Aham. sociedade, sobre as pessoas. Eu acho que tudo isso se soma para a solução mesmo de muitos problemas que a gente tem. E se as pessoas tiverem acesso a essas duas coisas, a gente tem uma sociedade muito melhor. Com certeza. Porque o que mais a gente vê é pessoas reclamarem, né? Uhum. Ainda mais você estando nessa posição, vem muito para você esse tipo de crítica, ou você está vendo que a sociedade está caminhando aí para uma expansão melhor de consciência? Eu enxergo, era uma conversa que eu tinha com uma amiga, acho que na semana passada. Eu enxergo que as pessoas estão ficando mais informadas, elas estão tendo mais acesso à informação e elas estão sentindo a necessidade de não participarem ainda. Eu acho que a gente precisa de É. alguns degraus até a participação, Uhum, o engajamento e tudo mais. Eu acho que a pandemia tirou um pouco disso das pessoas, uhum. elas entraram dentro de casa, uma coisa que é muito importante, que são as famílias, as pessoas conseguiram dedicar muito tempo para Sim. as famílias e entender a importância da família, mas eu não vejo ainda a participação, eu vejo o interesse e o olhar sobre as Tá. coisas, a coisa do todo, né, sobre o bem Uhum. comum. Eu vejo as pessoas Sim. começando a se Você preocupar com isso, começando. tendo um despertar. Que Eu bom, enxergo, eu que enxergo. bom. Mas eu acho que a gente precisa caminhar um pouquinho mais nesse sentido para realmente conseguir fazer as pessoas se sentirem parte. É É um o desafio, pertencimento, né? é o pertencimento. E o que você sugeriria? Mais políticas públicas, mais conscientização, que nem a gente faz muita coisa na UAB, de palestras. Inclusive, a gente teve um evento ontem, né, do lançamento da campanha Sangue Bom, e a gente levou também a participação, né, da UAB, abrimos as portas para conscientização das pessoas também frequentarem, porque também é a Casa da Cidadania, e não Sim. só do advogado. Então é importante a gente colocar realmente essa questão, né? Aham. Você se colocar a serviço e mostrar que cada um também pode pertencer. Sim. E o que você acha que a pessoa poderia fazer? No seu caso, assim, qual é a sugestão que você daria ou algum projeto que você já tem em vista para trazer esse público para mais perto das políticas e também desses trabalhos? Adri, eu enxergo que o caminho começa a ser inverso, assim. Eu acho que eu vou entrar num assunto um pouco delicado, mas Por tem uma favor. fala de um padre amigão meu que ele fala o seguinte, ele fala: "As paróquias não nasceram de paróquias. As Uhum. paróquias nasceram do terço das senhorinhas que iam se juntando, Sim, e isso daí vai tomando corpo, aí é. daqui a pouco tem um outro grupo que está aqui, e eles vão se unificando, então acho que a política Vai ela tem ganhando que vir força, cada um no seu lugar, né. exato, mas a política ela tem que vir para somar as boas ações, ela precisa ter esse intuito muito claro. Essa base. Exato, exato. Mas No a momento gente você acha que que ainda há uma fragilidade nesse sentido? sem dúvida, sem É, dúvida. E eu entendo que as coisas precisam ser construídas como um prédio, de baixo para cima. A sim, gente precisa ter alicerce. ter É, ter o alicerce bem formado. Então, eu não enxergo exatamente que é uma política pública que vai resolver o problema. Se fosse uma canetada, a gente já tinha resolvido. é. Porque
muita gente acaba criticando 100% o poder Sim, público, as sim, pessoas e tal. sim. Mas eu enxergo que existem pessoas interessadas, existem pessoas boas nesses ambientes. E que estão interessadas em resolver problemas. Uhum. Pode não ser todos, como em qualquer lugar. Lugar. Mesmo Em qualquer porque lugar. todos é muita coisa. Todos é muita coisa. A gente precisa Unanimidade não fazer, né, o existe, que né? dá pra gente fazer. Isso. Então, eu acho que vem num caminho inverso, vem da organização da sociedade que, passando por uma cola social e o pertencimento, que quem abre as portas aí sim, um lado tem que estar aberto para o outro conversar, né? Uhum. Isso daí é de todo relacionamento. Então, acho que vem do contrário, de uma organização de pessoas e não de interesses, mas de intuitos, de Uhum. pessoas que De tenham propósitos que propósitos. conversem ali e que consigam esse braço do Exato. poder público para avançar. E aí a abertura do poder É, público é muito importante. E a abertura das instituições também, é o que eu estou falando. sim. Talvez se eu não tivesse tido abertura lá atrás, por uma pessoa que me chamou, que me levou, que, sabe? Isso daí você acaba perdendo a oportunidade. Eu brinquei com a Bertanha, Opa! inclusive. Eu falei, É. Bertanha, em 2017, em uma Aham. conversa com um grande amigo nosso em comum, eu falei com ele, falei, cara, eu precisaria que você me abrisse a porta com tal pessoa, assim, assim, assim. Ele falou uma frase que eu não esqueci até hoje, e eu, às vezes, falo para algumas pessoas, eu falo, olha, não é bem assim. E a porta não foi aberta. Hoje, eu enxergo que se aquela É porta fosse aquele aberta, eu não teria a chance de ajudar essa pessoa lá atrás. Hoje, né? Essa pessoa lá hoje. de trás hoje. Sim. E foi uma conversa, eu falei, cara, olha que curioso. Então, às vezes, eu abrir uma porta pode ser extremamente útil para lá para frente. Então, é uma coisa que eu me preocupo sempre. De sempre ter a porta aberta e sempre dar espaço para as pessoas. E eu acho que é a ideia principal Uhum. do que a gente pode construir, das pessoas se sentirem pertencentes às instituições, aos É, ambientes faz que a todo gente tem. sentido. Porque muitas vezes a gente quer fazer, mas muitas vezes a gente não está preparado para essa porta. E aí a gente recebe esses nãos, Sim. muitas vezes, hein. Eu sei porque a gente está num meio que ele é muito, eh, ele é muito tem muitas distrações, né. Então, convites, aquelas coisas que você está sempre aberto para fazer e acontecer, só que você precisa saber qual é o seu lugar. Então, muitas vezes, isso que você está falando na nossa vida é um treinamento onde a gente está. Eu vejo muito a advocacia, para mim, como um espaço de treinamento full time, porque ela me mostra as minhas luzes e as minhas sombras. É fato. Uhum. Se eu estou lidando com um problema alheio, ele vai espelhar os meus. E você vê que quando você chegou a pedir essa oportunidade, ou seja, e a pessoa falou: "Espera aí que não é bem assim", ou seja, o não veio, "Opa, como é que eu vou lidar com esse não, sendo que eu tenho vontade de fazer", né. Então, é importante você trazer essa mensagem que tudo tem o seu tempo. Tudo seu tempo, E hoje você está no tempo certo, já conseguindo alinhar tudo isso. sem dúvida. Ou ainda você se vê um pouco mais curioso ainda e que você busca algo ainda que você não atingiu. Adri, eu acredito que o coração do homem é um coração inquieto É. e a gente não consegue se limitar. E é uma coisa que eu falava com minha esposa, inclusive não falei que eu sou casado há 5 anos, eu vou tomar bronca se eu não falar. Fala, mãe, dá um beijo para ela. Qual Um é o nome beijo, dela? esposa, a Pamela. A Pamela. Nós também honramos seu sistema. Pamela, um beijo. E aqui seu marido está arrasando. Obrigado, obrigado. É uma conversa que eu tinha com ela sobre, enfim, a gente estava na estrada conversando e a gente tocou nesse assunto. Falou, olha, o quanto a gente é influenciado pelos pais, pela família e pelas ações deles, mas o quanto a gente também constrói. Mas a gente esquece de olhar para o lado. É uma É. coisa que eu falo muito com ela. Cara, a gente tem que olhar para o lado e ver o que a gente tem. E não é só a questão material, não é só isso. Mas o quanto a gente tem de prestígio, de honra, de Sim. pessoas, de apoio, Uhum.
sabe, são de amizades, isso Sim. é muito Uma rico. rede de apoio, no Exato, caso. exato. E também, pô, querendo ou não, experiências, sabe? Você conseguir conversar com pessoas que. Que te inspiram, Exato, né? exato. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar sempre, do que a gente tem, do que a gente já conquistou, do que a gente faz, de quem a gente é. E foi uma frase que você falou comigo ontem. Não que você seja melhor que ninguém, mas você precisa saber do seu potencial, onde Sim, você está e sim. o que você tem dentro de você. Eu acho que a gente precisa reconhecer isso um pouco mais e relembrar. Uhum. Então, É um essa exercício rememória. diário, Felipe. Exato, Eu exato. falei isso ontem pra você, porque eu faço isso comigo todos os dias. Sem dúvida. Então, é a gente mesmo que precisa se olhar, não é o outro. Sim, Enquanto a gente delegar pra fora a nossa valorização, a gente não vai pra lugar nenhum. A gente fica à deriva. sim. E é verdade isso. Porque quanto mais maturidade a gente ganha, mais a gente vê qual é o nosso lugar. E com quem a gente tem que dividir. Tanto os projetos, quanto também a nossa vida pessoal, Sem dúvida. E acho né? que é isso. A gente deixa de lado muito o pequeno, né? E é uma coisa que me pega sempre. Eu sou apaixonado pelos detalhes, assim. Os- Coisas pequenas que fazem diferença. Aquela conversa de 2 horas que você fala, cara, É. aquilo que a pessoa falou ficou na minha memória. Olha, Aham. me incomodou. E isso é real. Deus é a brisa leve, ele não é a tempestade, ele É. não é a ventania forte, ele é a brisa leve. Sim. E Ele sopra. exato, Só que exato. ai de você, Felipe. Ai da gente se a A gente gente não não entende. sentir e não ouvir, Não, e você sabe né? que tem uma leitura que me pega muito da Bíblia que ela fala, é uma das passagens que é para o apóstolo Felipe. Então, às vezes você Ah, está que distraído aqui, bacana. você ouve. Fala, pô, que Felipe falou assim, ué, então me mostra Deus, Jesus. Aí Jesus fala assim, peraí, eu estou nele, ele está em mim. É Uhum. só isso aqui mesmo. Não tem nada. De É só isso estrondoso, aqui. O que você está vendo. inacessível, né? Exato. Então, a gente deixa de olhar pro que está à nossa frente, o que está a nosso alcance, para a gente es- esperar uma coisa muito É, grande. Então, é. essa coisa leva muito no coração, do olhar o pequeno, olhar o. Aham. Porque fiel no pouco, fiel no muito. Então, Sim, você tendo sim. essa visão, você consegue reconhecer os pequenos presentes do dia. A gente É. tem muita E dificuldade com a essa é a sua questão. intimidade com Deus? É assim que você tem esse relacionamento com o nosso Pai Criador? Ah, sim, Dri, sim. E eu enxergo muito mais nas pequenas coisas que nas grandes. Acho que pode ser até uma coisa minha de ser um pouco mais detalhista. Mas eu tento olhar sempre desse sentido. Do, do pequeno, do simples, do detalhe, porque é onde exatamente a gente entende que é real. Às vezes a coisa monstruosa, a coisa grande, ela É. é irreal. Ela E pode ser eu que. ressoo com você nesse sentido e vou dizer por quê. Para mim, a espiritualidade, quanto mais você faz ali o grãozinho de areia, né? E, e você tem a sua fé como um grão de mostarda, mais você vai se realizar. A espiritualidade, ela tá longe de ser um espetáculo, uma coisa grande, enorme, né? Uhum, A espiritualidade, ela é um movimento interno que a sim, gente faz. Então, assim, ela tá muito longe de um espetáculo. Pode ver que as escrituras em nenhum momento mostram espetáculo, né? Mostra desafios, mostra caminhos tortuosos, Jesus ali na crucificação, depois de tudo que ele fez, de tudo que ele representa e de tudo que ele veio encarnado, né? Para nos mostrar que nós temos a possibilidade de fazer o bem, também a gente tem o viés de cair nas contradições, porque ele também caiu, e, e o sofrimento, ele também vai vir, porque a gente está aqui para evoluir. Então, Jesus, ele vem nos mostrar e foi a revelação disso. Em nenhum momento ele traz que foi feito um espetáculo para que ele pudesse provar quem ele era. O espetáculo, sim, foi feito, mas foi aqui dentro, né? Diante de muito sofrimento, diante de muitas regenerações,
né? Que as pessoas possam refletir, então, com essa mensagem que a gente está trazendo. Porque tudo que está afastado da essência divina, vamos dizer assim, muito espetáculo, muita coisa para fora, coisa grande, toma cuidado, porque isso tem muito do ego, da vaidade, Sim, sim. que são energias que não conversam com as energias divinas, né? Eu acho interessante a gente colocar isso. E que bom que você tem essa visão, você, um jovem, um homem, né, com sua experiência de vida, com sua família, com seu relacionamento afetuoso com a Pamela, vocês conseguem construir ali essa fortaleza em pequenas coisas, né? Então, é admiração total por você, por isso que você está aqui hoje, porque, Felipe, é muito difícil a gente conseguir pessoas que ressoam em trabalhar a verdade, em se expor, mas dentro de uma vulnerabilidade, no caso que você falou que consegue se ver no problema e também consegue estar pensando em como resolver da melhor forma. Então, assim, você é vulnerável, você já entendeu isso. Deus é um sopro, ele não é um espetáculo. Traz aqui pra gente. Na sua vida, se você pudesse mudar algo, teria algo a ser mudado ou transformado? Adri, pergunta difícil, viu? É, eu enxergo que a gente muda a vida a uns detalhezinhos, assim. E tudo que eu vou falar, eu acabei de conversar com a Wei, mas era uma conversa com um amigo meu que ele Tá no falou, campo. cara, de 8 meses pra cá minha vida mudou, arrumei isso. Eu falei, cara, até que eu tô meio estável, assim, né? Eu não tô mudando tanto e tal. Você E é teve uma, é essa uma preocupação, reflexão. exatamente. Falei, cara, não aconteceram tantas coisas assim. Mas eu acho que muitas coisas precisam incomodar pra gente Sim, transformar. é. Eu enxergo isso. Eu acho que Uhum. isso tem que ser feito com propósito, isso tem que ser feito com a verdade, que é uma palavra que você falou, que se a gente tiver um apreço e a gente viver a verdade, o que é muito difícil, não estou falando que é fácil, pelo amor de Deus, tá? Isso daqui Ninguém tá dando eu a tô falando porque às receita vezes de parece bolo que assim, aqui. não, Não, pelo Felipe, contrário. não, viver a verdade é muito Sim, difícil. é. A gente tem, pensa nos seus primeiros 30 minutos do dia, você acordou, o que é mais importante de verdade? Uhum. O que é mais importante eu fazer o momento que eu acordo? Pega os seus 30 minutos primeiros. Sim. A gente não vive a verdade olhando só para esses 30 minutos. Uhum. A gente se Uhum. perde nos 30 primeiros minutos É. Ah, as de acordar. distrações, né, que a Sim. gente falou aqui. E, e acho que esse que é o nosso desafio, a gente conseguir viver a verdade e com a verdade a gente também transformar a nossa realidade. E esse seu amigo te espelhou isso. Não, sem dúvida, porque foram muitas coisas assim que Que aconteceram. bom! E Ele você admirou. demais, Que demais. bom. Ele em uma semana virou outra pessoa. Então, Que bacana. então Então é você está muito. caminhando para isso, meu querido. Ah, tá, eu entendi, viu, Adri? Você está caminhando com certeza. Entendi. Mas, enfim, eu acho que essa transformação é necessária e a gente precisa ter isso com o coração aberto, de fato. Uhum, uhum. E a única preocupação que eu tenho é de não desviar da verdade, da realidade. É. Acho que esse que é o principal. Mas, enfim, eu vejo essa necessidade de transformação a É. cada tempo. E é gostoso viver de uma mesma maneira um bom período, né? A gente acaba caindo no conforto o que não é ruim, é bom. É bom desde que você tenha consciência. Exato, Eu tô exato, no conforto, mas em paralelo, eu preciso me ajeitar aqui, tirar essa exato. poeira daqui, organizar essa bagunça aqui. A gente tem que estar Sim. sempre vigiando. Você acha que você faz isso? Ou Adri, está fazendo? eu estou fazendo, tô suando É. bastante. Ontem mesmo eu recebi Aham. uma mensagem do Bertão falando: tá tranquilo, né? Foi até na academia hoje. Eu falei: não, olha aqui, eu tô acabando de emitir uma guia de TCMD, não sei o quê, 11h40, eu tenho que emitir isso Olha. aqui hoje. Enfim, então é desgastante, sim. Não dá para falar que não é. Mas é o tempo que a gente tem, né, Adri?
é a Mas forma que que a bom gente que tem de você está tratar. aberto para enxergar isso e você vê como é importante também as companhias. Você Sim, vê um sim, amigo que está te mostrando um campo de possibilidades e você está se vendo, né, disposto também a fazer as mudanças e as transformações, sim. porque a gente só se transforma quando a gente confia na gente. E a confiança, entenda-se fé. Aham. Traz pra gente como é que é esse exercício da fé na sua vida. Adri, eu tento muito sempre retomar alguns pensamentos que ficam na gaveta ali, ficam guardados, né? E eu tento ao máximo no tempo que eu tenho, que eu tô te falando, tem dia que é escasso e que você vai encaixando uma coisa Sim, na outra ali. E isso, para mim, é um exercício de esforço, não é uma coisa incomum que ela vem e acontece leve, sem não é qualquer. não flui. Você Para precisa você, se você sente esforçar. um esforço. Sim, sim. É, Você acredita? acredito, porque eu tô, assim, para mim é importante entender. Sim, sim. É porque é importante você trazer isso, porque muitas vezes o que dói, a gente tem a tendência, todo ser humano, é pegar o ego primeiro e falar: "Não, esse sofrimento eu não quero ver agora, depois eu vejo". Depois Não eu é mexo. assim? Depois eu mexo. E você dá ouvidos para o ego, você vai se matando aos poucos. Sim. Ele Então, vira maior que você, né? ele fica maior, ele domina você de um jeito que depois, meu querido, para você se desconstruir, E vai posso te uma falar uma vida. coisa? Mas não é impossível. Não, e muitos dos ambientes, eles favorecem esse tipo de posição nossa. Nossa, excelente você trazer isso. Você concorda? Eu acho que a gente, Muito. aqui não precisa entrar em detalhes, Sim. mas a gente está sujeito Uhum. a gente vive algumas realidades. Então, vamos Sim. lá, a gente tem a realidade nossa, essa daqui, a gente tem uma realidade supranatural, e hoje a gente tem mais uma, a realidade virtual, É. que ela favorece a mentira, tá? Muito. Eu entendo, eu acho que é um mecanismo bom, não estou falando É, não, mal, sim. mas a gente vive um ambiente que ele favorece e ele talvez até incentive a mentira. Porque, de fato, você compra aquele espaço ou você vende aquele espaço com muita facilidade. Ontem, foi ontem? Foi ontem. Ontem eu escrevi um texto sobre um filme que eu assisti, chama Justiça Artificial. Eu vi, Você eu viu? li. Eu achei curiosíssimo, que eu assisti, eu falei, cara, curioso, né? Eu li a sinopse dele, ó, é uma inteligência artificial que Sim. julga as pessoas que são casos de homicídio, que tem que ter até tantos por cento de mais ou menos de culpa e tudo mais, e a pessoa tem 90 minutos para agir. Falei, caramba, 90 minutos. Falei, não, pera, eu vou assistir como advogado isso daqui. Boa. Cara, em 90 minutos eu consigo achar tudo que eu preciso, mesmo se eu tiver todos os. Ela é muito ampla, então ela Aham, tem um sistema linkado em tudo aham. quanto é celular, todas as câmeras da cidade. E você tem acesso a todas as provas. Só que você precisa construir isso. E acho que fica Com muito próximo da certeza. atividade do advogado essa Uhum. construção. Sim. E é o seguinte: quando você tem a inversão do. Ó, eu pressuponho que ela é inocente, até que se prove o contrário. Uhum. Para a inversão disso, para você é culpado até que se prove o contrário, como que você faz esse equilíbrio? Você já começa perdendo e assim, o cara, ele inclusive, ele era um defensor desse sistema que ele passa a ser julgado por esse sistema. Então, quando ele senta, a primeira coisa que Nossa. ele fala é, não, mas eu Mas eu ajudei que vocês ajudei. É. aqui. Eu que fiz trazer tal e tal e tal pessoa para cá. Eu acreditei e eu criei você. Agora você tá me julgando? Pode ser que aconteça isso contigo. Claro. Então, olha aonde vem Sim. É muito o, sutil e, ao o... mesmo tempo, é tapa na cara, Sem né? dúvida, sem dúvida. E é isso, eu acho que essa realidade virtual, ela desumaniza bastante. Então, a Uhum. gente precisa tratar os dois como uma É. convergência, não dá para divergir. E é uma coisa que eu já vinha provocado ali, e assistindo esse filme, eu falei, cara, olha só que virada de chave. Porque fica mais claro para as pessoas, acho que Sim. fica mais Sim. dinâmico, fica mais fácil de entender.
Então me deu essa reflexão muito curiosa e imediata, Nossa, assim. bacana você trazer isso. Muito show, muito show. E é isso, a gente está sujeito a algumas realidades hoje. A gente precisa se adequar a elas e a gente Ter precisa... o olhar também bem direcionado, né, para os conteúdos que a gente consome, Sim, sim, principalmente advogado. sem dúvida. Principalmente advogado. Porque dependendo do caso que a gente pega, se a gente não tomar cuidado, que nem a gente fala no sistêmico, a gente se emaranha, né? A gente se envolve com aquela questão. Porque aquilo mexe comigo e eu não me trato, né? É o que você está Sim, trazendo. O sim. próprio sistema vai julgar quem o criou. Sim, isso é possível. Mas se você tem uma construção dentro de você, e que é o que a gente trouxe aqui sobre a nossa confiança, a gente vai trazer uma reflexão. Sim, sim. Ele tá trazendo aqui um campo de julgamento, então vamos lá, vamos olhar para isso, vamos fazer o que a gente precisa fazer da melhor forma. Então, nunca fugir, né, do Sim, problema, e se sim. encarar. E eu enxergo que o advogado ele está nessa posição não de ser um mero consumidor, mas ele é formador de opinião. Muito. O advogado, as pessoas esperam dele esse Uhum. tipo É, a OAB, né? de Ela tem atitude. muito crédito na hora das informações e de omitir uma opinião, Sim, e nós esperamos também, né? né? Alguns posicionamentos da OAB, a gente Sim, espera, sim. enfim, eu entendo até onde vai o poder das instituições, eu entendo, eu não tenho nenhum problema com isso, mas as pessoas esperam do advogado, Muito. posição, esperam dúvidas, Uhum. a gente às vezes é o cara chato da mesa que fala, pô, É, não é bem assim, sim, ó, sim. é que talvez, ó, é que tem isso, é que tem aquilo, mas a gente tem que ter um compromisso com a verdade. Sim. Apesar de a gente ter uma fama de que mente, a gente É, tem que ter um é. compromisso com a Sim, verdade. todo E com as eu informações acho isso claras. tão Então, esse cuidado engraçado. com as informações acho que é extremamente importante. É. E a gente também ter uma gama de informações também alta, né? A gente precisa ter acesso a bastante informação. É o que eu falei. A informação e a educação é o que transforma a vida das pessoas. E a tecnologia está vindo para isso, né? A Sim. inteligência artificial está vindo para isso. Eu fiz uma palestra uma vez na Anhanguera que eu trouxe sobre a inteligência artificial e trouxe todos ali eh, os apps, né, para o pessoal trabalhar. Então eu levei lá 50 tipos, deve ter mais agora. Tá dando 2 anos que eu fiz essa palestra. E os aplicativos que auxiliam, né, para você fazer uma busca, para você fazer um trabalho. E eu levei também a parte sombra, né, a densa, do que um advogado pegou, fez uma peça com a inteligência artificial, só que é isso, ele não estudou, né, não se ateve ali às condições do processo e juntou no processo. E no meio da audiência, óbvio que ele foi chamado a atenção pelo juiz. E eu levei isso para os estudantes. Então, assim, não é você ficar trucando toda hora, né? Porque você é advogado, você vai pegar e vai fazer do que você está vendo ali, é a coisa mais atraente, eu quero provocar aqui, vou fazer da melhor forma, só que assim, se você não tiver a responsabilidade, que é o que você está trazendo, sobre o teu conteúdo, sobre a tua imagem, sobre também o seu poder de opinião, alguém ali vai chegar para você e falar: olha, isso aqui não tá bacana. Sim. E a inteligência artificial, ela traz esse espaço de você, de repente, você se vê também acuado e você se vê como uma vítima, que é o trago que você trouxe aqui a respeito do julgamento do próprio sistema. Então, a gente entender, a inteligência artificial, ela veio sim como um recurso riquíssimo para que todos utilizem da melhor forma, para que possam trabalhar e entregar o seu melhor, desde que você se entregue também Sim. para fazer esse tipo de trabalho. E eu vou te falar que, espiritualmente falando, as equipes lá das consciências mais elevadas, eles já estão 1000 anos-luz na parte tecnológica. Então, a gente está recebendo, claro, o planeta Terra agora com a transição planetária, é bom a gente trazer isso, a gente está recebendo aos poucos toda essa tecnologia e essa consciência, essa sabedoria através da inteligência artificial. E aí a gente traz, né, a equipe dos arcturianos, pleiadianos, quem quiser leia,
tá? Isso é científico, não estou trazendo aqui como a Adriana Bertanha, não. E sim como uma assídua estudante, né, da saúde espiritual. Então, esses seres lá já estão trabalhando com essas consciências e agora nós, seres que estamos num despertar, a gente está trazendo já esse campo agora também no direito como advogados. Sim, sim. Então, percebe como você foi intuído a assistir esse filme, o porquê que isso te chamou a atenção, o seu poder de ação de olhar, vou olhar como advogado. Você já entende que você está sendo guiado por essa consciência ou você acha que ainda isso só foi uma coincidência? Olha, eu costumo dizer que coincidência não existe. É. E eu concordo contigo que o que nós já temos, o que está posto, é a realidade. Tudo que é bom, belo e perfeito já existe. A É. gente talvez não veja, a gente talvez não acesse. Mas o bom, belo e perfeito a gente tem à nossa disposição. À nossa A gente não disposição. conhece. E é o que você está trazendo aqui. Você se abre para o Uhum. novo. E no direito, se a gente não fizer isso, não tem como avançar, Sim. né? Aí falam assim, mas a inteligência artificial vai tirar muitas profissões. Eu deixo a pergunta, será? Né? O poder é teu, Sim, sim. né? É o que você trouxe, o poder da escolha, o poder de estar aberto também para mudança e transformar, Não, né? e ó, eu era apesar de um pouco mais novo, eu era um pouco resistente à questão do uso de inteligência com algumas coisas. Eu usava muito para pesquisa só, mas a operação eu fazia 100%. Enfim, quando você começa a usar ela de uma maneira um pouco não, mas usar ela de maneira responsável, como um auxílio, uma assistência, eu acho que fica tudo muito, muito mais fácil. Então, você facilita a sua atividade. Eu estou com uma parte adversa que ela coloca as peças e a resposta é de inteligência artificial 100%. A forma Você já de vê isso. tratativa, eu Uhum. estou vendo. Como que eu vou brigar com ele tá usando? Eu acho irresponsável da maneira com que ele está usando. Sim. Mas ele está usando a ferramenta que está à disposição dele. Talvez ele não tenha essa capacidade de argumentação ou de construção. Entendeu? Então, o que eu usei ali dentro de informações de inteligência artificial é legal. Informações que são coletadas de todo um sistema que está à nossa disposição. Mas passa pelo seu Passa crivo. pelo meu crivo. Poxa. E eu construí. Sim. Então, eu não posso ficar constrangido por ele. Mas eu tenho muito mais segurança no meu trabalho do que no dele. Claro. Você concorda? É. E acho que a advocacia e essas relações, elas são baseadas em confiança e segurança. Sim. Se você tem esses dois pontos, eu acho que você tem uma capacidade de sucesso um pouco maior. Então, E mais esse o recado que segura. eu deixo. E mais segura Exato, também. infinitamente. Você subscreve um trabalho que você está ciente. Você sabe o que porque é. se o juiz te indaga, você já sabe aonde você está pisando. Sem dúvida. Né? Não é uma coisa que você vai levar uma bronca e você vai ficar lá com cara de chuchu, né? Sem saber como é que fazer. Então, é importante você trazer isso. E trazer também para os nossos colegas que parem com esse temor. Sim, sim. O que você acha disso? Adri, é o que eu falei. Eu tinha um pé atrás. Mas a partir do momento que você vê que é mais uma ferramenta, eu não posso falar do tempo que era máquina de escrever, que era isso, que era aquilo. Mas tem muito cara saudosista que gosta de falar nisso. Sempre que você conversa com um advogado um pouco mais velho, não, porque eu sou da tempo de máquina de escrever. Tá, beleza. Você prefere máquina de escrever ou computador? Você ganha infinitamente mais tempo. Você tem as suas coisas andando com uma facilidade maior. Então, sem é uma ferramenta. também. Exato. Eu tinha em um dos trabalhos que eu fazia, eu tinha uma peça específica que eu tinha que fazer em, assim, 180 processos. Eu tinha um códigozinho que eu colocava no Word que já me dava mais ou menos o texto e ia alterando já com onde eu tinha que alterar para eu ir fazendo. Então, eu criei uma forma de acelerar um pouco mais. Uhum. Eu vou jogar fora minha ferramenta? É um acelerador. Desculpa. É um acelerador, tá você entende? ótimo. É você desprezar o que é bom. O bom, belo e perfeito precisa ser usado. Sim.
se é bom e você tem uma utilização responsável e uma utilização Você que te serve, transforma. você Você transforma. transforma a profissão, você transforma a sua OAB, Sim, sim, né? Você consegue captar melhores trabalhos, sem dúvida. consegue trabalhar melhores a questão da mediação, né, de conflitos, usando dessa ferramenta também. Sim, sim. Então, para, né, os colegas ficam falando, a inteligência artificial vai acabar com a gente. Eu Gente, também não quando eu acho. escuto isso, dá vontade de palestrar. Mas aí a Adriana se acalma, fica quietinha. Eu falei, cada um no seu tempo para entender. Então, esse podcast, puxa, que bacana você tá trazendo isso. É um conteúdo que a gente precisa estar disseminando e estar falando, principalmente dentro do direito, Sim, sim. né? Porque a gente tem as hierarquias, a gente tem o poder judiciário, né? A gente também tem as esferas federais. Então, E que já estão usando inteligência artificial que já também, estão tá? usando. E eu tô em Brasília, tá? O final desse mês. Como que eu não vou usar? Eu não vou conversar a mesma linguagem que eles conversam. Então, Entendeu? pelo contrário, eu gero afastamento se eu ficar. É. Eu gosto desses textos meio exagerados. Eu gosto. Tem um amigo meu que ele acaba comigo. Fala, cara, não, é 2 folhas, tá bom. Eu falei, não, mas deixa eu só dar uma mexida aqui. Eu gosto, eu acho bonito. Eu acho que fica uma coisa bem feita e mais rica, vamos dizer assim. Fica mesmo. Mas se eu usar isso hoje, eu não tenho Uma resultado. dinâmica, Então uma você precisa se dinâmica. adequar ao sistema que está Uhum, posto. uhum. Eu acredito nisso. O sistema que está posto é esse. Você precisa, dentro dos seus limites, Sim. entender Mas olha o e jogar esse poder jogo. de um operador do direito com essa consciência. Sem Não, dúvida. não é uma Sim, coisa sim. super assim de admirar? Eu Exatamente. vejo, porque a gente trabalha muito na parte sistêmica e a gente vê o quanto isso é uma evolução, tanto do humano quanto também do direito. Sem dúvida. Então, assim, é o que você falou, por que recusar ou por que não se especializar e não se abrir para isso? Aham. Né? Agora, se a gente fica, o que você disse, na zona de conforto e a gente não se lança, a gente perde as oportunidades. Sim. Então, que nem eu estava falando, eu tô com essa oportunidade de palestrar em Brasília, 26 e 27 de maio. E eu vou falar sobre o quê? O meu tema é Brasil, pioneiro em direito sistêmico. E eu sei que lá na Federal estão canetando sobre as constelações. Ai, que delícia! É isso. Eu vou justamente falar o que precisa ser dito, porque a canetada nem sempre te dá a oportunidade de falar e de se expressar. E com os avanços tecnológicos, a gente consegue. Então, eu sou muito grata, porque com isso a gente consegue estar também nesses espaços, trazendo, você vê, numa área de um alcance tão público, a gente consegue levar a conscientização e também essa renovação do que Sem está dúvida. acontecendo. E faz parte totalmente da tecnologia do que a gente está vivendo, né? O sistêmico, ele vem trazer, sim, essa parte de você se conhecer melhor, de você trazer para você qual é o seu melhor perfil de atuação. Nisso, você acaba se abrindo, o que você está trazendo aqui, para maiores conhecimentos, você absorve conteúdos mais ricos, você acaba cuidando do seu tempo de qualidade, né? Sem E aí dúvida. E você você satisfaz também, se né? Você satisfaz e realiza. você traz isso também para o público, para o jovem advogado, que você está trabalhando aí nessa comissão. Sim. Percebe como tudo é transformador? Sim, e é uma questão que eu comento com muitos deles. E é bonito de ver porque eu falo isso. Quando a pessoa está no início da faculdade, ela tem um brilho, que é um brilho que muitas vezes a gente perde. Nossa, muito. Muitas vezes. Você entra no dia a dia, você entra nas atividades, você entra na preocupação e você perde o brilho. E quando eles têm o brilho, mas eles acham, pô, eu vou ter que estudar aqui, eu vou ter que fazer uma pós no Uhum. X lugar para fazer tal atividade e fazer essa atividade pro resto da vida. O direito te dá uma capacidade violenta e ampla de É trabalhar. um leque. Que, assim, é uma coisa que dentro da comissão eu já falei em algumas reuniões. Falei, gente, se a gente tentar tirar
atividade para explicar. Enfim, atividade, palestra, tudo mais, para tentar explicar. Carreiras jurídicas, eu mato 1 ano de atividade sem conseguir encerrar tudo. Porque eu não tenho só o advogado, o juiz, o delegado e o promotor. Não, você tem uma infinidade de áreas que, assim, quando você conversa com um cara muito de fora e você entende que tem nicho de trabalho muito específico que tá rolando, tá acontecendo. Sim. E às vezes você não vai se preparar para isso, mas ele vai aparecer. Com certeza. E aí você se prepara. E aí você se aprofunda, e você aprende, você entende, talvez você se identifique ali. Sim. Então eu falo com muitos deles que, assim, não se feche dentro de uma área. Tem gente que fala, eu vou estudar para OAB porque eu gosto da matéria X ou porque eu trabalhei com a matéria X. Não. Por que você não tenta isso aqui? Você passa na prova, você tá acertado e você consegue tocar a sua carreira dentro do que você se realiza, dentro do que você gosta. É respeitar os momentos, é entender onde que fica cada decisão que você vai tomar e, enfim, você tem uma amplitude muito grande. Onde você se identifica também, Exato. porque você consegue transitar melhor. Sim, sim. Né? Com mais confiança, com essa questão que você está trazendo do olhar. A faculdade te dá uma coisa, mas pegue isso também e limpa sua visão e avança. Eu acho que é bem isso mesmo. Você traz essa visão na hora que você tem a possibilidade de falar com os jovens. Como é que é a sua linguagem com os jovens advogados? Rodri, eu tento ser mais, de novo, ser o mais acessível possível. Enfim, tem as dificuldades do dia a dia. Às vezes eu falo com eles, falo, olha, me manda mensagem aí, eu não sei se vou conseguir te responder já, mas me manda aí, qualquer coisa me liga e tal. E tem alguns que você vai encontrando de tempos em tempos, e é muito curioso, porque alguns você acompanha o crescimento deles de verdade. É mesmo? Isso é muito legal, muito legal. Tem um amigo nosso, eu não vou falar nome para não expor, mas só põe a experiência. tem um que, assim, eu vi ele no estágio e hoje eu vejo ele voando. Que legal. Esse cara, eu sou fã dele, eu só falo com ele, você tem que estar mais perto de mim. Ele é teimoso, ele não fica. Mas eu consegui um dia. Mas são pessoas que, se você às vezes dá uma luz, você de fato, você tá trazendo a visão. Aí você abre o campo de voo da pessoa. Exato, exato. E por isso também, esse pessoal precisa ter um apoio, esse pessoal precisa ter alguma visão, porque muitas vezes eles não têm referência mesmo. Não. Então, o pouco que você faz, o pouco que você consegue ajudar já faz uma diferença enorme. E a gente não tem noção. São aquelas pequenas coisas, né? Que a gente não tem noção e que nessa tratativa com o estudante, com o jovem advogado, eu acho que, assim, muitas vezes um tira-dúvida, uma luz que você dá que o cara vira a chave. Então, é muito curioso isso, muito curioso. E, óbvio, vai ter história triste pra todo mundo. Ah, não, isso daí você é o que concorda? mais tem. Vai ter história triste. Eu não gosto muito da história triste, mas vai ter. Não saber cobrar honorários, né? No nosso início, Jesus. Às vezes eu sofro com cobrança de honorários também. Ainda, né? É família que pede coisa, você vai lá, faz. Né? E graças a Deus a gente consegue êxito, mas assim, o financeiro realmente pesa, sim. Pesa e a gente precisa falar, né? A pessoa precisa, claro que na hora que se forma tem todo aquele a pompa, né? A pompa, o glamour, tudo, e você lógico, uma pessoa de confiança ali para resolver aquela dor. Sim, sim. Só que você também tem a dor, né? Eu preciso fazer meu dinheiro, eu preciso ter meu espaço, e nem sempre isso é visto. Então, é trazer mesmo esse olhar para essas pessoas que estão buscando esse espaço e falar, não desanima, mas fica de olho, né? Sim, saber cobrar e você também se valorizar, que é o mais importante. Sem dúvida. E por exemplo, o jovem advogado, ele vem às vezes ele vem com uma travinha de, cara, como que eu vou falar com aquele cara que já tá aqui, que não sei o quê, que ele já tem isso, já é bom, já não sei. A gente brincava no escritório que eu trabalhei um período, que eu estagiei, na verdade. Ele falou assim, esse pessoal com OAB início 3, pô,
Aí eu falei, caramba, início 3. Aí eu sempre olhava as petições da parte Aham. adversa, falava, começa com 3? Ah, já vou chegar Aham. no chefe já falando, não, esse aqui é início 3, vamos arrebentar. Mas muitas vezes não, Adri. Esse cara, ele tá com uma gana, com um brilho no Uhum, olho, uhum. que o cara que tá há mais tempo talvez não tenha, entendeu? Então, eu falo isso com eles têm uma potência muito grande. Essa inovação tecnológica é uma Nossa, potência muito grande. Essa questão de facilidade com sistemas, facilidade de pesquisa, é uma potência muito grande do nossa. jovem. E Eu a gente vejo precisa pelos meus reconhecer isso. filhos. A gente falava isso ontem, né? Gente, é absurdo. Eu não acompanho. Eu não acompanho. E o Eu que já você parei de acompanhar também. Eu não é, consigo mais ter não. computador de Ih, eu delego. Não, meu Miguel, que cuida aqui das coisas do podcast, falei, filho, faça, ele que escreve. Não sou eu. Tanto é que eu estava num evento, ele tinha acabado de postar um recorte. Aí ele que escreve, aí só que eu choro na hora que eu leio, né? Porque ele é um canalizador já, com 13 anos de idade, ó. Eu fico Vai chorar emocionada. agora, Oh, Miguel. meu Deus do céu. E eu mostrei para as pessoas, eu falei: "Olha aqui, o Miguel acabou de fazer um recorte, foi ele que escreveu isso". Então, é muito gratificante esse poder deles de absorver essa tecnologia tão divina, né, já perto da gente. Sim. E a gente trazer também isso para perto das pessoas que estão com a gente é fenomenal, ainda mais você nesse núcleo que você trabalha para o jovem, você é inspiração. E você é uma pessoa boa, uma pessoa de índole, uma pessoa que corre atrás, a gente sabe, a gente convive, né. Obrigado. Então, é importante você estar sempre dando essa luz que você trouxe, né, e você poder enxergar a luz nos olhos das pessoas, e você nunca negar essa ajuda, sabe. "Ah, eu não vou ajudar agora porque eu tô com não, você tá sempre disposto, isso a gente vê também. Sim, sim. Isso é para poucos, viu, Felipe? Mas Isso é isso muita. isso é a sua, vamos dizer assim, é a tua virtude para uma liderança aí de um campo de voo bem grande. E a gente, isso, pelos ambientes que eu tô também e tudo mais, é uma coisa que a gente não identifica mais. A gente passa por uma crise de liderança muito grande hoje, né? Então, talvez isso também responda a sua pergunta anterior do engajamento das pessoas, do pertencimento das pessoas. A liderança ela tem sido deixada de lado justamente talvez por um medo ou por um preconceito. Tem gente que tem isso no coração e não É, exerce. é, E a liderança ela não foi feita para quem já nasceu. ela é Ela é construída. construída. É. Então, assim, a gente tem virtudes para ser tratadas, a gente precisa olhar também para a disposição, para o que a pessoa tem de intuito, de propósito. Sim, a Uhum, gente precisa olhar para isso. Mas a liderança ela precisa ser reconstruída. E eu uhum. acho que ela deixou de ser exercida há um tempo, as pessoas têm se omitido disso. Ela nasce, ela nasce na família. Uhum. Ela nasce no ambiente, na menor sociedade que a gente tem. Sim. E ela é replicada fora. Então, eu entendo isso e eu carrego como um encargo essa atividade. Então, é muito importante você dar o acesso, você dar atenção, porque faltam pessoas que façam isso também, Nossa, entendeu? muito. E eu espero que a gente tenha mais lideranças, que eu acho que isso vai solucionar um problema de uma conversa um pouco anterior nossa aqui hoje. Com mais lideranças, a gente tem as coisas sendo construídas. É. Quem constrói Mais núcleos, né? não são coisas que se constroem sozinhas, sempre a gente tem pessoas por trás que Sim, estão sim. construindo. Então, isso eu vejo um movimento que acontece e eu vejo que está andando, mas a gente precisa de uma construção isso É. muito mais ampla e mais aberta. Então, é importante essa sua visão, é importante essa sua rememória, obrigado, Não, você é uma mas pessoa de muita consciência. E que mais pessoas, né, ressoem com você, porque o teu trabalho é importante, a tua opinião é importante, a tua pessoa é importante, né. Você viu a tua mãe dizendo ontem, a Rosana, um beijo, que você foi companheiro, você é companheiro, mas na época
ela, né, você fazia parte ali das atividades dela. Você parou já para pensar que foi ela que também plantou essa semente em você? De ver que ali você estava acompanhando uma mulher que estava realizando, uma executora que estava ali fazendo o melhor dela e com o filho ali do lado. Eu vi esse campo ontem. Então agora eu entendi por que você tem esse olhar de coração tão aberto. Não, eu tenho ótimos exemplos. E é o que eu falei, isso nasce da família, né? A gente Uhum. acaba replicando muita coisa que a gente aprende no início da vida. E eu tenho ela de exemplo, os meus pais são exemplos dessa atividade social, de olhar para o outro. E eu até falo com eles, às vezes, que eles deixaram de olhar algumas coisas deles para olhar para o Ah, outro. sempre. Isso a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa Isso. aprender a nadar para depois ajudar o outro. É. Mas é um exemplo importantíssimo. Pô, meus avós, meu avô, eu não lembro dele não recebendo gente, não conversando com pessoas. Eu não lembro. Eu sempre que eu tava ali, aquela coisa A de memória que atenção você tem total. deles é ele dando atenção. É o que você faz hoje. Exato. Você Então, replica essa exato, ancestralidade. exatamente. E assim, são pessoas comprometidas, são pessoas que sempre participaram de alguma coisa, não ficaram só no No ambiente mundinho, delas. né? Na Exato. família, no mundinho, no umbigo. Então, existem muitos exemplos. Eu acho que aí entra no que você está falando. Quem já passou, você acaba trazendo algumas coisas Sim, e é muito disso, né? importante a gente trazer, porque no direito a gente precisa de pessoas assim, Sim, sim. né? E você estando consciente, eu fico muito feliz, porque é uma referência, né? Você tanto para o jovem advogado, como também para a nossa instituição. Então, que você continue, que Deus continue te abençoando, abrindo suas portas e dando esse toque que ele dá de brisa leve, que você sempre esteja atento para os movimentos de Deus, viu, meu querido? Obrigado, Obrigada, a gente Dri. está encerrando. Muito obrigado. Eu acredito muito que daqui em diante, quem estiver ouvindo ou quem vai ouvir mesmo a gravação, vai poder realizar, vai poder fazer, vai poder também se orgulhar da trajetória, assim como você fez aqui. Muita gratidão, viu? Eu sou seu fã. Obrigado pelo espaço, obrigado pela insistência. Obrigado por tudo, Maravilha. viu? Essa insistência era necessária, porque olha que lindo esse conteúdo que a gente fez. Só Legal. gratidão, viu, meu Sem querido? dúvida. E a gente vai agora terminando com esse podcast, esse conteúdo maravilhoso. A gente falou da profissão, a gente falou da espiritualidade, a gente falou da questão da tecnologia, das consciências elevadas. Então, alguma coisinha aqui vai reverberar em você para você fazer a mudança que você tanto precisa. Então é isso. Convido vocês a estar se inscrevendo num canal, compartilhe esse conteúdo. E é isso, Adriana @Bertanha e @Desenhe Deus, para quem precisar de trabalhos, constelação familiar, trabalhos energéticos, a gente também oferece. Um grande beijo e até o próximo episódio.